Eu chamo-me Luís Américo, sou chefe de cozinha há alguns anos, portista desde que nasci. Partilho estas duas paixões. Sou uma pessoa que vive com grande intensidade as emoções e tanto pela cozinha como pelo Futebol Clube do Porto. Tenho vivido grandes emoções durante toda a minha vida e de facto o Porto é o meu clube de coração, sempre. Está aqui, já está aqui o tamboril. Está aqui o tamboril para ti, chega. É para arranjar para a Rosinha. E para o dia, tu não sei. Também pode ser um bocadinho. Um bocadinho de perceba, temos bom para o dia. Perceba, afrodisíaco. Afrodisíaco. Como é que você sabe? Então é o que faz falta, mas a voz ainda não faz. Não faz? No nosso ano, nossa idade, aí já faz. Olha, mas na minha terra, galinha velha faz canja boa. É sempre uma alegria falar com estas pessoas e depois de facto o produto é do melhor. Conseguimos ver o peixe chegar vivo, há sempre coisas interessantes, é sempre uma fonte de inspiração, então quando somos todos esportistas, melhor ainda, sentimos mesmo em casa, é espetacular. Ai, do Porto! Ah, Porto, Dragão, Dragona, tudo. Sabe cantar uma música do Porto? Não gosto de ser cantar, só assim. Porto, és o campeão. Maravilha. Está a ser filmado, está a ser envergonhado. E aquela aqui? Isto é um sonho, não é? Este? Como é que 80 euros? É o mais, está. Bem. Queria fazer um arrozinho de tamboril, comprei ele, tinha uns tamboris muito bons. Vamos lá em cima ver se arranjamos aí uns pimentinhos, uma coisinha para se fazer o arroz. Se calhar vou levar aí Vou levar um molhinho de grelos. São fresquinhos, não são? Você não tem pimento verde? Faz mal. Tenho grelos e penca. Quero aqui uns grelinhos. É só um molhinho, basta. O lote é bom, está a ver? Ok. Um bocadinho de tomate deste xuxa aqui de rama. Aqui um bocadinho, só um bocadinho pouco. Tem hortelã, não? Tenho, mas está assim pequenina ainda. Não dá. Agora é um bocadinho Bonequinho do Porto, pá. Muito bem. Lindo? Lindo porquê, minha senhora? Porque é azul. Ora. O peixinho acabado de pescar por nós é sempre outra coisa. Estás a ver, esta espinha que fica aqui, e é depois de ter tirado a maior parte da carne do tamboril, isto tem bastante sabor. E isto é que vamos aproveitar alguma coisa depois também para
para fazermos o caldo, que é tão importante muitas vezes como a própria base. Ok. Aqui um bocadinho de aipo. Louro. Neste momento, eu acho que temos uma boa geração de chefes de cozinha, com bastante cultura. Já não é aquela pessoa com muitas vezes suja, com mau aspecto, que é aquela imagem que muitas vezes as pessoas têm dos cozinheiros. Acho que muitos dos meus colegas são pessoas extremamente instruídas, muito viajadas, com uma grande visão das coisas. Ora, o que é que eu vou fazer? Vou adicionar aqui um bocadinho de umas percebes também. Isto mais ou menos foi sempre uma paixão desde pequeno, estar na cozinha. Claro que houve alturas em que tive várias dúvidas, até porque normalmente os nossos pais acham sempre, ou pelo menos agora talvez já não seja tanto verdade, mas na altura, quando nós dizíamos que queríamos ser cozinheiros, as pessoas ficavam assim um bocadinho, mas ser cozinheiro e tal, será que isso será o futuro que tu queres? E na altura não me apoiaram grandemente nessa questão do querer ser cozinheiro. Estas percebes que trouxemos de leste vai aportar aqui um sabor a mar muito espetacular. Sinto-me muito bem e onde eu sou feliz é aqui à volta dos tachos. É preciso ter mesmo paixão. Isto é um trabalho que, tirando aquela parte que muitas vezes nós vemos da cozinha, de receber os amigos em casa e fazer uns petiscos, que é divertido, mas é uma vez por semana. Não é? Esta coisa de estar sempre todos os dias, é preciso realmente gostar-se muito. E acima de tudo, perceber que estamos a cozinhar muitas vezes, é claro que é sempre para alimentar, mas muito mais do que alimentar, muitas vezes é criar sensações às pessoas e permitir, através daquilo que se faz, do que se cria, do que se apresenta, realmente permitir que as pessoas tenham momentos felizes e no fundo é um pouco esta partilha de sentimento que mais me entusiasma. É poder estar a fazer alguma coisa que vá criar nos outros uma sensação de felicidade, de bem-estar, de alegria, criar memórias para as pessoas mais tarde recordarem com alguma saudade do momento que passaram aqui à mesa ou que comeram uma determinada coisa que ficou na memória, porque as memórias dos sabores são muito persistentes, nós guardamos muito, é uma coisa muito forte. Nós somos capazes de ter provado uma coisa na infância e chegar, passados 30 anos, provar aquele sabor e lembrar-me, eu já não comia isto há não sei quantos anos, e isso é muito, muito engraçado. A minha ligação ao clube é enorme, não só porque o meu pai, desde que eu me lembro dele, sempre esteve ligado ao clube. Então eu nasci já com o meu pai a trabalhar no Futebol Clube do Porto, e depois porque a partir dos meus 14 anos apaixonei-me por um fenómeno que é as claques de futebol. Quando fui ver a final da Porto Juventus em 1985, época 84-85, tive a possibilidade de estar num estádio onde de alguma forma acabou por mudar um pouco a minha vida, porque eu não conhecia o movimento ultra italiano e consegui perceber a força que é quando nós temos uma massa associativa de tal forma fervorosa e a fazer um apoio que eu percebi nitidamente a partir desse momento o que é que significava o 12º jogador. Que ninguém tenha dúvida, que é uma coisa completamente distinta. Nós vivermos uma época de futebol associados a uma claque de futebol ou não. Embora eu compreenda que a imagem que se passa para fora, que aquela que é mais interessante é a parte mais violenta. A violência normalmente é sempre muito mais fácil de passar do que a outra parte. Agora, todo o trabalho que existe, desde a preparação dos jogos, assim como a equipa faz, a claque também faz. A criação de coreografias, a própria ideia de pensar frases adaptadas de uma maneira inteligente à realidade do adversário. Desde a pintura das bandeiras, das faixas, da criação de material, de merchandising, tudo isso, é um grande trabalho que no fundo até, de alguma forma, é positivo em termos sociais.
nós conseguimos ter muita gente a trabalhar de uma forma entusiasmada para uma coisa em que acredita. E é uma forma de ocupar muitas vezes tempos livres de pessoas que, se calhar, se não estivessem naquela realidade, estariam muitas vezes até agarrados às drogas, outras coisas. Muitas vezes não se vê esta parte. É bom. Está tudo? Tá. Oh, tá bom, meu. Então, estás vendo? Por isso, já tiveste aqui um minuto, já te reconheceram. É para a velha guarda. É a velha guarda? E eu gosto mais assim. O problema das Antas, depois de ser feito rebaixamento, é que ficou quase com dois setores, embora fosse o setor intermédio, o setor superior e inferior. E acabar por dividir um bocado, acabámos por ter uma claque muito na horizontal, quanto o ideal é mais vertical. Consegues ter mais visão, consegues ter muito mais apoio se for vertical do que horizontal. Então esta malta tem melhores condições? Tem melhores condições. Era tão importante a coreografia em termos visuais como a coreografia psicológica das frases e de tudo o que envolvia era muito, muito engraçado. Tenho muito boas memórias. Essencialmente tenho memórias da evolução. Nós, por exemplo, no início queríamos tentar fazer coreografias e as coisas não resultavam porque as pessoas não aderiam. Tipo, eu distribuía 5.000 balões, todos levavam para os filhos, ninguém enchia os balões. E era um desânimo, ninguém havia meia dúzia, mas distribuímos 5.000 e só estão aqui 2 ou 3. Mesma coisa, por exemplo, tentámos fazer coreografias de rolos, a maior parte das pessoas queriam os rolos é para levar e para vender e ninguém tirava os rolos. E chegava sempre aquela coisa. E à medida que nós fomos avançando, essas situações foram começando a melhorar. Então as pessoas começavam a aderir. Pronto, vamos picar aqui uma cebolinha. Fazer o nosso arroz. O sucesso de um chefe de cozinha está evidentemente na escolha da equipa. Que ninguém imagine que quando vem ao restaurante que é o chefe que está a fazer tudo, só se fosse um polvo, não é? Não, com os 8 braços. Não. É muito importante a escolha da equipa. E é muito importante a escolha da equipa, não só numa perspectiva de escolher pessoas que saibam cozinhar, mas acima de tudo, escolhemos pessoas com as quais nós nos identificamos e pessoas que estejam disponíveis para nos entender em termos de filosofia de cozinha. Porque mais do que receitas e técnicas, isso são coisas que se aprendem de uma forma geral, global. Funciona mais ou menos tudo da mesma forma. Temos que ter preparação, temos que ter as coisas organizadas num determinado sentido. O mais importante é termos as pessoas que entendem a nossa forma de pensar a cozinha e que no fundo acabam por seguir sempre um pouco aquela linha. A partir do momento em que isso acontece, em que nós estamos todos em sintonia, funciona muito bem. 6 couveres, 6 menus completos, ok? Diogo, pratas aí? Agora vai começar é parte porreira da cozinha. É o stress? É. Gosta disso? Gosto. A parte mais divertida é o stress. Vou fazer a primeira base. Isto é um arroz de tamboril muito diferente do que normalmente se costuma fazer, mas mais criativo. Sim, tentamos sempre dar a nossa parte, não é? Aquela parte mais da chamada cozinha de autor. Eu gosto muito dos tostados, a nossa cozinha tradicional é muito rica porque os arrozes, tudo é muito puxado, muito tostado, portanto tem muito sabor. Sempre tive um caminho muito próprio e acho que o Futebol Clube do Porto é um bocado isso, quer dizer, é um bocado um clube que segue o seu caminho e que tem tido os sucessos que tem tido derivado a uma consistência. E é isso que eu procuro também um pouco na minha cozinha e nos meus negócios, é ser uma coisa muito consistente, não andar em altos e baixos, seguir uma linha muito própria, sempre acreditando que os frutos vão aparecer e de facto têm aparecido, não é? E os prémios
não só quando ganhei o chefe cozinheiro do ano, como agora este prémio, como mesmo a medalha de ouro que ganhei este ano também no concurso de vinho do Porto, gastronomia com vinho do Porto, acabam por me dar, de certa forma, a força para continuar nesta direção. Com o meu pai, muitas vezes era difícil de lidar com a situação de eu ser o presidente de uma claque de futebol. Isto é engraçado porque isto tinha sempre os dois lados. Se as coisas corriam bem, ele ficava contente, porque e isto é normal, é assim que acontece. É aquela história do bestial à besta, é sintomático neste tipo de coisas. O clube ganha e eles reconhecem que a claque fez um grande esforço para lá ter 100 elementos no Algarve numa segunda-feira, e o clube ganha e sente o apoio e sente que foi importante, então nós somos os melhores. E se calhar vamos a um outro jogo qualquer e há um indivíduo que atira uma pedra e já somos os piores do mundo, e para o meu pai era difícil. Eu a maior parte dos jogos via virado de costas para o jogo. Portanto, a minha função era um bocado coordenar e perceber se toda a gente estava a apoiar como devia e tentar incentivar ao máximo que não houvesse momentos mortos e que estivessem as pessoas permanentemente a cantar e a puxar e a apoiar. Portanto, é uma visão um bocadinho diferente. O som, nós estamos agora a ver este som fantástico aqui. O som que havia era um som roufanho, ninguém conseguiu, uma música horrível. E nós, uma vez, montamos 2 PAs enormes com uma cabine de disc-jockey, até foi meu pai fazer a apresentação dos jogadores, que foi uma euforia, um som, nunca tinha havido um som assim no estádio. A música a bombar ali, uma festa, toda a gente. Isto despertou um bocado as pessoas, dizer, não, isto pode ser uma festa. O ser o responsável máximo de uma claque de futebol foi uma cadeira de sonho. Era muito emocionante para mim, era uma coisa muito forte. Era aquele sentido que eu explicava, um bocado de sentido de missão, sentido de tentar conseguir passar aos outros aquilo que eu sentia, tentar transformar as coisas em que o futebol podia ser muito mais uma festa, e nós podíamos sentir muito mais as vitórias, não numa perspectiva daquelas de sermos esportistas, mas de também fazermos parte da equipa, isto tudo junto é que faz o Porto ser grande. Acho que se conseguiu muito fazer isso. A emoção da cozinha, sim, é de alguma forma comparada com a emoção do futebol? Bem, eu acho que podemos comparar, porque no futebol também nós temos ali 90 minutos de grande stress. Na cozinha às vezes é um bocadinho mais, mas é muito comparável. É no fundo a hora da verdade. Nós andamos a fazer uma preparação, os jogadores andam a fazer um treino durante a semana toda, e depois há ali o momento que é o jogo, que é a hora da verdade, em que nós temos que estar todos focadíssimos, todos ao nosso mais alto nível, para conseguir servir as pessoas. E essa adrenalina que nós sentimos naquela hora, normalmente aqui nos restaurantes em Portugal é das 9 às 11, é onde se joga tudo, não é? É muito comparável ao stress de estar a viver um jogo de futebol, então imensas variáveis a acontecer. Nós nunca sabemos o que é que vai acontecer, como é que como é que o adversário se vai preparar. Nós também aqui não sabemos como é que os clientes se vão comportar, o que é que vão pedir, se vão pedir virados mais para o peixe, mais para a carne, o que é que vai acontecer. Sempre gostei de ver os jogos de uma forma muito mais emocional, quase como fazendo parte, para que sentíssemos que as vitórias também fossem um pouco nossas e fazendo tudo para que pudéssemos ser ali um 12º jogador forte, não é? Acho que há um pouco uma adrenalina comum a estas duas situações, sem dúvida. Para além disso, dizia eu que também jogas em equipa, não é? Exatamente. Acabamos por ser também uma equipa, o que torna também parecido um pouco a muitos casos. Sem dúvida nenhuma. Isto no futebol é um bom exemplo de que basta um jogador não estar a 100%, toda a equipa se sente. Aqui é a mesma coisa. Basta um elemento estar menos bem disposto ou com algum cansaço, toda a outra equipa se ressente da situação, e o próprio resultado muitas vezes pode não ser o melhor. É fundamental provar. É.
Pá, principalmente quando estás a fazer este tipo de cozinha que estás a criar. São coisas que já estamos a fazer há muito tempo e que já temos o ponto certo e tudo, e não é grave. Agora, quando estamos a criar algo assim, é sempre muito... Das coisas mais importantes é provar. E acho que muitas vezes é das coisas onde se falha mais. É porque muitas vezes provamos muito pouco. Quem prova percebe nitidamente que estamos a falar de cozinha portuguesa. Isso para mim é importante, haver uma identidade. Eu provo isto e não tenho dúvida que só podia ser cozinha portuguesa. Então, Fernando! e ao futebol, pá! Essa bola? E com o número 29, Ietko! Um grande aplauso para a nossa equipa incrível! Dizia-me o seu filho que eu não gosto de ver um futebol com o meu pai, nem quero ver um futebol com o meu pai, porque ele é muito nervoso, sofre muito. Sujeitava-se aquele daqui a bocado, já estivesse lá fora, pá, na casa de banho, ou a tomar um café, ou qualquer coisa, que eu ver um jogo todo é complicado, a não ser que isto esteja fácil, pá. Eu acho que na minha vida, pá, sonho muito e acho que sonho de uma forma objetiva e sei que consigo lá chegar. Acho que tenho, não são aqueles sonhos inatingíveis de cor-de-rosa, acho que são sonhos, pá, que de alguma forma eu sei que tenho a capacidade, com o meu esforço, com a dedicação e com a emoção que emprego, conseguir lá chegar. E acho que eu preciso estar sempre numa cadeira dessas, numa cadeira de sonho, porque no fundo eu não consigo, não imagino a minha vida, aparentemente. Há pessoas que o objetivo é ganhar dinheiro, ter isto e aquilo outro. O meu objetivo não é nenhum desses, o meu objetivo é ser feliz e para ser feliz tenho que estar a fazer uma coisa que eu gosto. Portanto, não me imagino a fazer uma coisa que eu não gosto, é uma coisa que para mim me entristecia, não conseguia ser. Então, como sempre gostei de ser cozinheiro, sempre gostei de cozinhar e provocar emoções às pessoas, fazer as outras pessoas felizes e vibrar um pouco com esse bem-estar que eu consigo provocar nas outras pessoas, neste momento estou na minha cadeira de sonho, sem dúvida. To say for the days I cannot bear.